Vamos falar sobre várias soluções sustentáveis para restabelecer o equilíbrio entre sociedade e o meio ambiente e a convivência pacífica entre o homem, a cidade e a natureza. Esse é o São Paulo Verde. Hoje a cidade é o nosso meio ambiente, é onde a gente escolheu viver. Transformá-lo em um lugar com mais qualidade de vida implica em cuidar do ar, da terra, da água e do clima. Mas será que dá para ser urbano e ao mesmo tempo aproveitar a sombra de uma árvore? Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Eu me lembrei desse trecho do poema Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade, que traz de forma poética a natureza na loucura da cidade. E seguindo essa ideia, um casal aqui em São Paulo resolveu quebrar essa barreira do asfalto com flores. Aqui era o habitat dessa orquídea, que eu estou reintroduzindo, que o projeto Mil Orquídeas Marginais está reintroduzindo. A necessidade de mudança foi essa, né? Voltar a ver a planta na natureza que antes ela existia. E essa orquídea que você pesquisou, Alessandro, ela é típica daqui, dessa região? Sim, sim. Ela ocorria nas margens desse rio aqui mesmo, na mata ciliar, nas árvores. Tinha milhares dessa espécie aqui e outras espécies também. Eu trabalho com orquídea já há uns 10 anos, né? Então eu trabalhei numa loja que é a Orquidário Morumbi. E aí quando eu vi essa planta florida pela primeira vez, todo mundo comentava, essa planta habitava as margens do Rio Pinheiros. Olha só. E aí eu sempre quis fazer um projeto de reintrodução e conservação. Essa orquídea ela sobrevive mesmo com essa situação que está agora, com o rio poluído, com o trânsito, com a poluição? Sobrevive, né? Seria melhor como era antes, com certeza, mas sobrevive sim. E o rio até ajuda, né? Porque ele ainda traz um pouco de umidade para a planta nesse período de seca. Mesmo nesse ponto que o rio está? Mesmo nesse ponto, mas uma das coisas que para a gente foi a confirmação de que o projeto deu certo foi isso. A forma como elas enraizaram e como elas floresceram, porque elas no ano passado floresceram, é um sinal de que elas conseguiram se adaptar ao ambiente e absorver, dentre todos o que tem de negativo, os nutrientes necessários para o desenvolvimento dela. A meta do projeto Mil Orquídeas Marginais é devolver as orquídeas ao seu habitat natural. A gente gosta muito de trazer pessoas para o rio também. Inclusive, isso é uma das coisas que são mais prazerosas do projeto, é ver algumas pessoas pisando na grama do Rio Pinheiros pela primeira vez, né? O projeto trouxe muita gente para interagir com o rio pela primeira vez. Ver que existe vida do lado do rio, Existe né? vida do lado do rio. Não existe interação do cidadão paulistano com o Rio Pinheiros. E isso é uma coisa muito triste, assim. Foi tirado do cidadão o direito de interagir com o rio, de nadar, de fazer um piquenique aqui. Os órgãos responsáveis pela ciclovia estão super abertos a repensar essa forma de interação. A própria ciclovia já foi um grande avanço, né? Sim. Porque antes não existia Traz isso. as pessoas para andar aqui, Sim, né? exatamente. Você pisa na grama, você olha para o rio, você não pode nadar ainda, mas quem sabe em breve a gente possa. Quando eu penso orquídea, eu penso numa flor muito cara, numa flor, né, muito ornamental. Ela tem um grau de complexidade na evolução da botânica que exerce um fascínio mesmo nas pessoas. E eu não escolhi muito, né? Me apaixonei. Mas essa questão que você está colocando é importante porque tem a ver com essa coisa de caro e elitizado e é uma coisa que me incomodava um pouco, sabe? Porque é uma planta, que deveria ser para todos, né? E aí Mais democrática, como a gente vê aqui, né? Porque acho que as pessoas tinham que se acostumar a vê-la na natureza, não cada vez mais tornar ela uma planta cara e rara, né? Eu acho que a gente é uma coisa proposital mesmo. É isso mesmo, a gente quer, vocês querem. Por isso que são as mil orquídeas marginais mesmo. Marginais.
Já que todo mundo pode e deve plantar, eu aproveitei para plantar também. Mas claro, com a ajuda do Alessandro, que me ensina a técnica certa. Aqui, identificar qual é a parte mais jovem da planta é pelas raízes, né, pelo brotação, floração antiga. Então a parte mais jovem da planta vai ser para cima. Aqui, virado para cima, mais próximo do tronco, principalmente, porque ela tem que soltar raiz no tronco, certo? Sim, a Se eu raiz plantar tem que entrar. assim, ó, para cá, ela vai soltar raiz muito distante. Para baixo seria de ponta cabeça, porque ela cresce no sentido vertical, né? Ela vai querer ir para cima. Então aqui, ó, procuro pôr o mais próximo possível do tronco a parte que ela vai enraizar. Assim? Isso. Tô feliz. Eu posso pôr meu nome? Mais uma, pode, claro. Bom, eu tô chegando aqui no Capão Redondo, bairro da zona sul de São Paulo, e eu vim aqui ver o verde que tem nessa cidade, que me falaram que aqui também tem. Eu vim conhecer uma horta urbana que montaram em cima de um prédio, na fábrica de criatividade, e é uma coisa que está acontecendo muito em São Paulo, né? Muitos coletivos, muitas pessoas estão procurando fazer horta na cidade. E uma horta que é aberta ao público, que todo mundo pode ir lá pegar. Eu vou lá ver. O que era esse espaço aqui, Paula, antes? O que vocês utilizavam aqui? O que vocês faziam? Antes aqui era uma cobertura que a gente chamava de praia e aí tinha todo uma... Praia? Uma ambientação. Tem até um desenho Exatamente. aqui, Aqui é a praia, ali a cidade, a ó. estrada. Vocês buscavam a natureza mesmo, né? Estavam Sim. querendo estar em contato com ela. Sim, exatamente. E aí a gente pensou em usar só o desenho. Só que por um momento a gente cansou, a gente queria realmente, de fato, natureza, vida de verdade. E a gente começou então a pensar numa horta comunitária. Quem que pode vir aqui plantar, pode vir mexer na terra? Como que vocês organizam isso? Então, a gente inicialmente estruturou algumas oficinas para a gente descobrir quem que eram as pessoas que estavam interessadas em trabalhar com o espaço. Então, assim, como poderia agregar esse voluntário? Sentamos juntos, escolhemos quem que poderia fazer o quê e aí definimos quais eram as tarefas. Mas eu vejo que tem já bastante coisa aqui, né? Tem alface, cebolinha. A gente está no período do outono, né? Que dizem que é uma época ótima para a gente plantar, que tudo que planta dá. Então, assim, a gente está numa fase justamente de transição. Mas e aí, Paula, como que o bairro recebeu isso? As pessoas mostraram interesse, vieram atrás? Sim, a gente fez uma divulgação e teve também algumas mídias que publicaram a notícia. Então, a gente choveu de gente interessada em conhecer escolas públicas, seus diretores. Paula, como é que a gente faz para participar? E o que é o Pé de Feijão? Um coletivo? É uma organização? O Pé de Feijão é um negócio social que tem o intuito de transformar uma estatística triste que vem acontecendo das crianças que têm ficado doentes por conta tão somente da alimentação. Então, assim, o interesse deles é justamente colocar essas crianças, esses pais em contato com a natureza, com o cultivo do nosso alimento. E vem criança aqui? Vem criança Sim, ajudar a vem plantar, família, comer também? É o máximo, porque eles sentam e, enfim, mexem, sujam as mãozinhas, ficam todos felizes. Ó, esse aqui é um pé de fava, que é um tipo Aí, de ó, feijão. meu parente. Quer ver, ó? Ele dá Feijão essa branco, né? sementona aqui, dá pra até comer cru. Ó, a sementinha bem pequenininha. Aqui a gente já tem uma bem. E assim, ela é adocicada, se você Posso comer, pegar? pode. Ai, vou experimentar a tal da fava. É uma delícia. Ai, tá preso. Isso. Come assim mesmo, cru? Pode comer assim mesmo.
E aqui foi o lugar escolhido para ficar pertinho da plaquinha do pé de feijão. É meio docinho mesmo. É uma delícia, né? Uhum. Com o formato de mandala, a horta do Capão se adaptou com o espaço que ela tinha. Mas será que dá para plantar bastante coisa nesse ambiente? A gente mais? tem uma infinidade de hortaliças aqui, a gente tem bastante alface, a gente já plantou repolho, a gente ainda tem ali uma unidade de repolho. Temos milho, temos manjericão, temos 4 tipos de manjericão. Manjericão Tem- é bom, né? Quando você quer pôr lá no macarrão, você vem aqui, pega o Pimenta, manjericão. dedo de moça, salsinha, cebolinha a tradicional que a gente conhece. Tem cebolinha francesa, que é aquela mais fininha. Tem alecrim. A Sandra, que mora bem em frente à horta, pegou as suas manhãs livres para cuidar da plantação e já dá para notar que ela adquiriu um bom olhar clínico. Eu observo principalmente a couve, que muitas vezes tem purgão, tem largato, essas coisas assim. E quando tem, a gente põe, né, um produto feito todo natural. Então eu vou aprendendo. Eu tô achando que você entende também, hein, Sandra? eu tô aprendendo. Ah, você tá aprendendo. Você já tinha mexido com planta antes? Eu tenho um horta? quintal e de vez em quando eu me aventuro. Eu acho muito interessante observar o crescimento das plantas. É todo mundo que tem aí uma oportunidade de uma horta dessas. É bom Agregou. pra... Agregou, né? Conheci, por exemplo, flor de alface. Percebi que as hortaliças aqui, as verduras daqui são menores do que do sacolão, da feira, mas são muito mais saborosas. Então, esses são detalhes que você vai percebendo. E eu achei muito legal mostrar para minha neta que as coisas não são assim do sacolão, do supermercado, né? Então, assim, Que elas vêm de algum lugar, né? Isso, e que tem o tempo certo para plantar, para regar, para colher. Existe água em SP? Não sei, com tanto asfalto, tanto cimento, eu fico na dúvida, mas na verdade aqui tem muita água. Eu vou conhecer um caçador de nascentes que conhece muito bem as águas por aqui. Eu encontrei o Adriano na Praça das Nascentes, no bairro Pompeia, onde várias nascentes já foram revitalizadas. Eu e um grupo de amigos começamos com a proposta de ocupar essa praça e de cuidar dela, né? Daí descobrimos as nascentes, né? E começamos a trabalhar sem nenhum conhecimento técnico, mas um aprendendo com o outro, né? Com os moradores mais antigos também, que contaram a história dessa praça, que há 30, 40 anos atrás, as pessoas utilizavam essa nascente para lavar roupas, né? E olha que essa é uma das que em São Paulo deve ter muita nascente que a gente nem conhece, Sim, né? são mais de 300 rios. 300? A maioria das nascentes estão urbanizadas. Nas periferias ainda conseguimos encontrar nascentes em bom estado, né? Mas a maioria das nascentes foram construídas, casas, prédios em cima. Eu vejo muitos casos assim, né? Como que você faz para achar alguma nascente aqui no meio urbano mesmo? Olha, eu escolho uma bacia hidrográfica, qualquer rio da cidade, e vou fazendo um percurso tentando descobrir as suas nascentes e seus afluentes. E um espaço como esse você revitalizou a partir das nascentes, né? Então o próprio bairro começou a frequentar mais porque vocês olharam uma coisa que faz tempo que Era uma nem praça que via. o mato era alto. Ali, por exemplo, onde a região do lago não dava para andar porque ficava encharcado. Tinha casos de assalto aqui. Quando a gente começou a ocupar a praça, fazer o lago, tal, as pessoas começaram a voltar.
Eu vi que você tem um perfil no Facebook chamado Existe Água em SP, em que você publica sempre os vídeos quando você acha uma nascente. Essa nascente que vocês estão vendo, aqui nasce debaixo do ginásio do Centro Desportivo aqui de Pirituba. Vou beber um pouco de água aqui. Na minha página hoje são mais de 11 mil pessoas que acompanham, né? Gente do mundo todo. Tem uma repercussão positiva, porque tem muitas pessoas que antes não davam atenção ou não reparavam. Às vezes tinha uma nascente perto de casa, só que a pessoa, na correria da cidade, deixava de perceber. Depois de conhecer a praça, o Adriano me levou para caçar mais uma nascente. Ele está ajudando os índios guaranis do Jaraguá a recuperar as nascentes da aldeia Itacupê, que é uma nova terra indígena dentro da cidade de São Paulo. É uma terra que foi conquistada o ano passado, né? O ministro da Justiça assinou a portaria declaratória e os guaranis agora vão começar a ocupar essa terra, né? Porque aqui eles dependem, né, da terra para a sobrevivência deles, porque eles estavam na menor terra indígena do Brasil e agora com essa terra eles vão poder manter a cultura deles viva através do plantio dos alimentos tradicionais, da recuperação das nascentes, para eles terem um peixe de volta, né? E você está ajudando eles, né? Sim, sim. A partir de quando ajuda. começou essa parceria com os índios? Bom, começou há 2 anos. Eu mudei lá da Pompeia, né? Eu morava perto da Praça da Nascente e a gente tem um coletivo lá que cuida da praça e das nascentes, que chama Ocupe Abraça, e a gente resolveu fazer uma festa e convidar os guaranis para apresentar a cultura deles, né? Eu acho que se a gente quer uma nova cidade, é muito importante os índios estarem participando desse processo. Então vamos achar a nascente. Bom, que vamos você achou aqui? É para cá, lá para Isso, frente. vamos subir. Então vamos lá. É inadmissível, né, que a gente use água potável para dar descarga, né? Eu acho que também deveria ter um aproveitamento melhor das águas das chuvas. Tem uma consciência também das pessoas de poder usar a água da chuva, né? De estruturar Sim, a sim. casa dela para receber essa água. Virar né? uma política pública, né? Seria os novos prédios terem cisternas de captação. Então chegamos na nascente. Bom, quando a gente chegou aqui, a gente subiu e começou a trabalhar na parte de cima, onde nascem os olhos d'água. A gente se depositou muita matéria orgânica proveniente dos eucaliptos que estão plantados aqui atrás. Então a gente foi lá e abriu alguns canais, algumas valetas, para essa água descer melhor aqui, aumentar o nível da água. O que eu fiz aqui foi abrir um canal, né? E fazer uma pequena lagoa para eles criarem os peixes, para eles terem para os guarani terem de volta o peixe na comida tradicional. Quanto deles. tempo você levou para fazer todo esse trabalho aqui? Bom, comecei em outubro, essa lagoa ainda não está terminada, né? Porque se você perceber aqui, olhar essa região toda aqui, tá cheia de taboas, dá para fazer um lago enorme aqui. Dá para ampliar É. esse lago. Só que precisa de uma máquina escavadeira, né? E quem que te ajuda seu trabalho? Você faz sozinho? Os próprios Como você guaranis me ajudam, né, a fazer aqui. Eu organizo mutirões também, vem pessoas de fora para ajudar. E muitas vezes eu estou sozinho aqui também, durante a semana, porque sempre precisa estar fazendo uma manutenção, né, dar uma olhada. E aí você precisa do quê para fazer um trabalho desse? Olha, basicamente de uma enxada e pá. Enxada e pá já dá. E boa vontade. E boa vontade. Isso eu queria entender, porque você faz isso sem nenhum fundo lucrativo, você faz isso porque você quer Eu ajudar. faço por amor mesmo, porque eu gosto. Muita gente se refere a São Paulo como uma selva de pedra devido à quantidade de prédios que tem aqui. Mas e se fosse possível mudar essa característica? Se fosse possível transformar a cidade numa selva de verdade, com plantas de verdade? É o que a galera do Movimento 90 Graus está tentando fazer nas paredes dos prédios, tá vendo?
Jardins Verticais, tem um aqui e quem passa aqui fica maravilhado quando vê, né? Me conta um pouquinho o projeto, como começou? Então, o projeto começou em 2012 com um manifesto que contava sobre a necessidade que São Paulo tem por áreas verdes, né? E como os jardins verticais podem suprir essa necessidade. Então, era basicamente um texto que a gente publicou nas mídias sociais e enfim, mandou por e-mail para algumas pessoas contando sobre essa necessidade e, eventualmente, acabou se transformando numa ação quando a gente percebeu que a gente mesmo teria que construir esses parques e trazer área verde para essas paredes que não têm janelas, né? Então, a gente percebeu e teve uma visão de que essas paredes sem janelas poderiam trazer áreas verdes para a cidade e melhorar uma série de condições ambientais que são problemáticas na cidade, melhorando um pouco a qualidade de vida no meio urbano. Demora muito para construir uma estrutura dessa, Gui? Esse jardim, que tem 644 metros quadrados, ele foi construído em 30 dias. É bastante rápido para construir porque é uma estrutura anexa à estrutura do edifício, não oferece nenhum tipo de risco de infiltração para o prédio e é muito leve, então a gente consegue construir muito rapidamente. Eu estou vendo que tem várias espécies de plantas. Vocês fizeram alguma pesquisa de qual planta que dá para plantar nessas paredes? Sim, o projeto ele sempre toma como partido o microclima local. Então, se aquela fachada está voltada para norte, se aquela fachada está voltada, qual a orientação solar da fachada, qual a incidência de vento, e são essas questões que definem as escolhas das espécies, além da relação com o artista, porque cada parede dessa a gente faz em conjunto com o artista que nos ajuda a pensar o desenho dessas paredes, trazendo para o jardim um caráter simbólico também, que é uma carência tão grande na cidade. Existe uma irrigação automatizada e uma fertilização junto com essa irrigação que mantém toda essa estrutura onde vão as plantas sempre encharcada com água e nutrientes. Só que a gente capta a água da chuva no telhado dos prédios e irriga esse jardim, filtra essa água, fertiliza essa água e ela fica circulando no jardim, mantendo esse jardim sempre úmido e nutrido, né? E além do Minhocão, vocês pensam em expandir para outros lugares? Porque aqui a gente vê muito prédio com essas empenas cegas, né? Mas tem mais lugar em São Paulo que dá para construir? E a gente escolheu o Minhocão pelo caráter simbólico e pela imensa problemática que ele representa, né? Mas a gente também sabe, com o nosso mapa, que, por exemplo, a Brigadeiro, ela poderia ser um corredor verde, a Rua Augusta, a Consolação, todas essas avenidas estão mapeadas e a nossa proposta para a cidade de São Paulo é fazer o que a gente chama de corredores verdes. Você mora nesse prédio aqui. Isso. E você acompanhou todo o processo para construir um jardim vertical no seu prédio. Como Sim. que foi? A gente entrou em contato com o Movimento 90 Graus quando eles inauguraram o primeiro jardim, que era lá no começo do Minhocão, perto da Francis Matarazzo. Uhum. E aí a gente mandou um e-mail dizendo que a gente tinha interesse, que a gente tinha uma empena, né? Eu fiquei tentando vender a empena do prédio, que era uma empena que tinha muito recuo por conta dessa praça, né? E aí você via de longe, e aí a gente conhece e vieram aqui visitar. E isso foi no começo de 2014. Aí a gente começou essa conversa desde então e eu e algumas outras pessoas do prédio estavam muito empolgados com a possibilidade. A gente ficou nessa ansiedade durante um bom tempo, acompanhando de perto as tentativas do Gil para levantar uma parceria para efetivamente construir o jardim, né? Trazer um lugar onde tinha um marco do consumismo, que era um outdoor, e hoje em dia a gente tem um marco de renovação. Esses espaços dos as prédios, empenas tinham dado essa função, né, de anúncios publicitários. E agora uma parede que reverberava som e emanava calor, hoje, né, ela reduz o impacto sonoro do som, que já é um problema forte aqui, né, e um filtro para a poluição, né, também. Mas a questão de ser um lugar que
que emana vida em vez de problemas, né? Para mim é o impacto maior, assim. No próximo programa, precisamos falar sobre o lixo. Você sabe para onde que ele vai depois que ele sai da sua casa? Também vamos falar sobre o processo de compostagem e reciclagem.